dia, eu sou Amanda Lemete e hoje vamos mexer um pouquinho no MATLAB. Eu já abri o software no meu computador, como pode ver ele está aberto. Eu estou com a versão 2019 para Mac, porém o que eu vou mostrar aqui é compatível com qualquer outra versão do MATLAB. Quando a gente abre o software, ele logo nos apresenta essa janela de comando, que está escrito aqui Command Window. Esse espaço ele é destinado para fazermos contas mais rápidas, para a gente checar raciocínio, checar a nossa lógica de programação. Vamos começar então. Podemos escrever qualquer conta nesta janela, por exemplo, 10 mais 2, e dar Enter. Esse valor, esse resultado 10 mais 2, apesar dele não ter sido atribuído por nós para nenhuma variável, o MATLAB, como default dele, ele já armazena esse valor em uma variável chamada ANS, na qual podemos enxergá-la aqui no Workspace. E ele fala que o ANS recebe o valor 12. Então, por exemplo, se eu vier aqui escrever quem é ANS, ele vai e já imprime para a gente o valor 12. Porém, se eu fizer outro cálculo em cima, 13 mais 2, agora o ANS ele foi atualizado para o valor 15 e o valor antes calculado, que era o 12, ele foi perdido, porque a gente não atribuiu esse valor a nenhuma variável. E se quisermos recuperar, por exemplo, a gente escreveu essa expressão 10 mais 2, eu não quero escrever essa expressão novamente aqui. Eu venho com no meu teclado e eu aperto a tecla da setinha de cima. E aí ele vem e pega todo o histórico, não somente desse arquivo, mas outros aqui que eu estava executando. E a gente pode selecionar, por exemplo, 10 mais 12. Agora, como a gente atribui esse valor 12 para uma variável? Qualquer nome aqui que eu posso colocar. A recebe 10 mais 2. O MATLAB ele tem uma utilidade aqui que a gente não precisa ficar imprimindo toda conta que a gente escreve. Para isso, a gente precisa utilizar o ponto e vírgula. Então, apesar dele não ter impresso na tela o valor de A, ele sabe que o A vale 12, como a gente pode ver aqui no Workspace. E se a Command Window ela estiver já muito poluída, com muitos cálculos, e você não quiser mais visualizar essa tela, você pode utilizar o comando CLC, que ele vai simplesmente apagar tudo que foi escrito na Command Window, porém ele não vai apagar da memória as variáveis previamente criadas, como podemos ver aqui o A e o ANS. Mas se eu quiser apagar essas variáveis da memória, como é que a gente faz? Existe o comando clear. Então, o clear ele não vai apagar nada que está escrito na Command Window. Isso é a função do CLC, desculpa. Mas o clear ele vai apagar todas as variáveis que estão na memória do seu MATLAB. Então, ele vai limpar aqui o seu Workspace. E no Workspace podemos fazer cálculos com várias expressões. Por exemplo, se eu vier aqui e eu quero calcular a pressão de um gás ideal, então o nosso famoso PV igual a nRT. Então, por exemplo, eu venho aqui e defino N, que vai ser o número de moles, eu vou falar que é 10, o R, que é a constante dos gases ideais, eu vou dizer que é 8.314, e a temperatura 300 Kelvin. Ah, desculpa, né? Ele já sinalizou um erro aqui porque eu botei a unidade e ele não entende o que é esse K. Então, 300 Kelvin. Se eu quiser colocar como um comentário a unidade dessa temperatura, o MATLAB, para comentários, ele usa o símbolo da porcentagem. Então, vem aqui K de Kelvin. Prontinho. Então, ele armazenou esses valores atribuídos aqui nas variáveis, então a gente pode checar se está tudo ok aqui no Workspace. E agora eu vou e faço o cálculo da pressão. Então, P é igual a N, R, T.
divididos pelo volume. Ele não sabe o volume. Então, se eu botar aqui V, ele vai dar erro. Então, para um volume, por exemplo, de 2, aí ele vem e calculou o valor da pressão. Obviamente, esse foi só um exemplo, então eu não foi arbitrário aqui os valores, então tem que checar as unidades certinhas, dependendo aqui desse volume. Bom, mas se a gente quiser, por exemplo, eu vou apagar aqui Clear e CLC para limpar a Command Window. Se quisermos escrever um programa e salvar o que foi feito, para isso vamos precisar criar um novo script. Então, aqui em cima, na abinha Home, tem essa opção New Script. Quando eu pressiono ela, ele abre aqui uma nova janela. Repara que não é mais a Command Window, é um editor. E aqui a gente vai escrever todo o nosso código em MATLAB, porém, diferentemente da Command Window, ele vai rodar o código em uma única vez e não mais através do Enter, mas agora através dessa opção Run. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar A vale 100, B vale A vezes 3. E colocar, por exemplo, outra variável, C igual a A mais B. Primeiro de tudo, a gente precisa salvar esse arquivo. Então, vem aqui em Save File. E aí o default dele é salvar o arquivo com a extensão .m, porque estamos no MATLAB. Então, vem aqui e coloco o teste 1. Então, eu vou rodar este programa agora. Pronto, rodei e ele só vai imprimir aqui o valor de C, porque foi o único valor, a única operação que eu não coloquei o ponto e vírgula no final, por isso ele imprimiu. Porém, aqui no Workspace a gente consegue ver os valores atribuídos para cada variável. Bom, gente, é isso. A intenção desse vídeo é realmente familiarizar vocês um pouco com o MATLAB. Espero que tenha sido útil. E qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Obrigada!